you ready? Read it. I don't need permission. I'm a woman on a mission. I don't care to admit it. Quem é essa mulher? Eu sou sua mãe. And society is wrong, sir. An innocent little doll. Cause I'm a powerful woman. I can't do that. Sure you can. You're getting my way now. That's not what I want. Cause I'm a powerful woman. Always get what I want. So you're getting my way now. That's not what I want. My marriage was a sham. Let me hear you say. I'm not that girl anymore. Powerful woman, oh yeah. Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Ana, doutoranda do PPG Com TP, e antes de iniciarmos o evento de hoje, eu tenho alguns recados para vocês. A lista de presença para emissão de certificados dos ouvintes, ela está disponível na descrição do vídeo aqui no YouTube e também será enviada no chat durante a live. E este evento ele será validado como CEVAM para os discentes do PPG Com TP. O projeto Com Telas, ele objetiva facilitar o acesso às pesquisas científicas, promove a divulgação e popularização de publicações científicas e produções do audiovisual, assim como busca construir diálogos entre pesquisadores, profissionais do audiovisual e comunidade. O Com Telas se dará por uma série de conversas no canal do YouTube, aqui do nosso grupo de pesquisa Telas, Cinema, Televisão, Streaming, Experiência Estética, com pesquisadores da área de cinema, da televisão e do streaming. Hoje nós temos uma conversa sobre o artigo Estratégias de Streaming de Séries Brasileiras na plataforma Globoplay, no período de 2016 a 2018, que foi publicado na revista Gêmeos, no volume 9, número 3, e o link para a leitura do artigo também está disponível aqui na descrição do vídeo. Hoje, os pesquisadores convidados são Maria Cristina Palma Mundioli, Flávia Suzy de Mesquita Iqueda e Thomas Afonso Penner. A Maria Cristina Palma Mundioli é professora livre-docente da Escola de Comunicação e Artes da USP, onde ministra aulas em cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo, possui graduação e licenciatura em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, graduação e licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de Educação da USP, mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Estágio pós-doutoral na Universidade de Sorbonne, Paris 3, com bolsa FAPEPS. Foi chefe do Departamento de Comunicações e Artes da ESCA-UP entre 2016 e 2020. Foi coordenadora da licenciatura em Educomunicação da ECA-USP entre 2014 e 2016. Tem experiência nas áreas de comunicação e educação. É coordenadora do GI Ficção Televisiva e Narrativa Transmídia, dos congressos de 2014 do Peru, em 2016 na Cidade do México e em 2018 na Costa Rica, do ALAIC. Coordenadora do GP Ficção Seriada da Intercom de 2011 a 2014, editora adjunta da revista ALAIC. Tem trabalhado com os seguintes temas: comunicação, estudos de televisão, formatos e linguagens televisuais, teledramaturgia, narrativa transmídia, destacando o estudo de telenovelas, minisséries, séries, identidades, linguagem e cognição, cultura narrativa e educomunicação. A Flávia é doutora em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com bolsa CAPES, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, com bolsa CNPq, tem pós-graduação em Roteiro para Cinema e Televisão pela Universidade Estácio de Sá, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco,
Ela é pesquisadora do grupo de pesquisa e linguagens e discursos nos meios de comunicação GELIDES da ECA USP. O Thomas é doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisador dedicado aos temas digitais, especificamente sobre redes sociais, consumo cultural, televisão e audiovisual. No doutorado, trabalhou com a Netflix e seus fluxos globais, observando a configuração dos catálogos, especialmente os títulos originais, ao redor do mundo e o comportamento da marca em diferentes mercados. Realizou estágio doutoral na Universidade do Texas, onde desenvolveu a pesquisa Títulos Originais e Licenciados com exclusividade no catálogo brasileiro Netflix, um mapeamento dos países produtores. Já participou de redes de pesquisa internacionais, em parcerias com empresas como Globo e Ibope. Atualmente é professor universitário EAD no Centro de Ciências Sociais Aplicados da Universidade Mackenzie. E hoje, como moderadoras do evento, nós temos as líderes do grupo de pesquisa Telas, a professora doutora Aline Vaz e professora doutora Sandra Fischer. No final do evento, o nosso mestrando do PPG com TP, Pedro Costa, irá trazer todas as dúvidas e comentários do chat para os nossos palestrantes. Bom eventos a todos. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não ouvi uma palavra do que a Ana falou. Bom, então, eu vou fazer a minha questão, a título de introduzir a nossa discussão aqui essa tarde, e depois eu saio e torno então a entrar. Eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui conosco hoje, e é um prazer muito, muito intenso mesmo a oportunidade de discutir com os colegas nesse tema tão da atualidade, né? Então, só a título de introdução, eu vou formular uma pergunta genérica, né? E aí, então, por favor, fiquem à vontade, a palavra será de vocês. Os resultados parciais da pesquisa referem-se a um recorte que se deteve nas estratégias de lançamento e exibição de séries brasileiras ao longo do período de janeiro de 2016 a agosto de 2018, nas plataformas de broadcasting e de streaming da Globo. Posto que a pesquisa continua ainda, né, em curso, vocês diriam que tais estratégias, e quais seriam essas estratégias, né, permanecem as mesmas, inclusive durante o período pandêmico foram as mesmas, ou já houve transformações? E vocês poderiam, por favor, também explicitar aqui para a gente, para o nosso público, o que seria exatamente o sistema broadcasting? Pode ser? Obrigada, era isso. Tá certo. Eu começo aqui respondendo e até falando em nome do nosso grupo, né, do GELIDES, do grupo de pesquisa de linguagem verbal, de linguagem nos meios de comunicação, e aqui nós temos duas pessoas presentes, né, que a Flávia e o Tomás, né? Então é um prazer enorme a gente estar aqui conversando com o pessoal da UTP, né, aqui principalmente com as professoras Aline e Sandra, né, e também com os orientandos, né, as orientandas, enfim, a gente está muito feliz de estar aqui e de ter recebido esse convite. Então, falando um pouco dessa pesquisa, né, essa pesquisa ela tem início por volta de 2015, 2016 oficialmente, a gente começa a fazer, então, a coleta de dados, né, nós temos tido desde então sempre um bolsista, né, um bolsista ou uma bolsista, né, vamos dizer assim, financiado pela Universidade de São Paulo, né, pelo programa PUB, que tem estado conosco ao longo desse tempo todo, né, fazendo a atualização da pesquisa. Então, é uma pesquisa que ela permanece, então ela está colhendo dados desde 2016 e ao longo desse período nós fomos fazendo publicações, apresentando em seminários, em congressos, os resultados, né? Então, nós temos alguns artigos que vão trabalhando parcialmente e cumulativamente os dados que nós temos recebido, né? Na verdade, nós começamos muito observando essa questão
da plataforma ainda sendo colocada, sendo iniciada, vamos dizer assim, né, para o público, e como ela vem nascendo e se transformando, foi nascendo, vamos dizer assim, e se transformando ao longo do período, do tempo que nós estamos observando. Então, naquele momento que nós fizemos o recorte entre 2016, né? Janeiro de 16 e agosto de 18, nós tínhamos, vamos dizer assim, um desenho de lançamento, de estratégias de lançamento, etc. Né? Com o passar do tempo, nós vamos observando uma maior. Nesse primeiro momento, desculpa, voltando um pouco, nesse primeiro momento a gente observava uma dependência muito forte do Globoplay em relação à televisão. Então, ele sempre. Os lançamentos saíam primeiro na televisão e depois vinham para o Globoplay e ficava mais ou menos como um arquivo. Olha, foi lançado na televisão, vai para o Globoplay. Com o passar do tempo, nós tivemos outras estratégias que foram mostrando um primeiro capítulo, um primeiro episódio, que a gente pode chamar de um episódio piloto, na TV aberta e depois ia para o sistema Globoplay. Mais ainda, avançando um pouco, a Flávia pode dizer isso mais claramente, em termos de anos e datas, a gente tem esse levantamento, começou a haver um lançamento na própria plataforma Globoplay, independentemente da televisão. Né? E, novamente, a gente tem agora a ideia dos pilotos que estão sendo apresentados na TV aberta e depois para o Globoplay. Então, é uma estratégia que está caminhando e o que a gente tem observado é uma maior independência do Globoplay em relação à TV aberta. Ele começa a ter produtos que são exclusivos dele, né? A gente também tem tudo isso levantado, eu acho que é 18, né, Flávia? Não sei se depois ela pode dizer isso. Começam a surgir, então, as produções que são exclusivas do Globoplay e ficam naquela janela. Durante o período da pandemia, eu acho que isso tem aqui está inclusive perguntado isso, durante o período da pandemia a gente teve até quase uma inversão, coisas que tinham sido só para o Globoplay que vão para a TV aberta, títulos, né? Depois a gente pode ver o dado mais correto, assim, com os nomes dos produtos em si, mas a gente tem títulos que migraram, vamos dizer assim, da plataforma para a TV aberta, meio que naquela situação de suprir uma demanda que tinha na TV aberta e era aquela impossibilidade de gravações devido à pandemia. Então, a gente tem esse movimento que vai se consolidando e, durante a pandemia, ele também sofre, vamos dizer assim, uma mudança em função da questão de suprir uma necessidade da TV aberta também. Tá? Então, a gente tem alguns movimentos nesse sentido. Tá? Então, as transformações elas existem, mas elas são meio que acompanhadas, a gente precisa acompanhar passo a passo, não dá para a gente dizer, olha, essa aqui é uma estratégia que está sendo adotada e já foi adotada com muito sucesso. A gente percebe também esse meio que, essa busca, né? Eu acho que o sistema de comunicação, a comunicação em geral, está sempre trabalhando com as demandas, né, do mercado, a demanda do público, etc. Né? Então, ele vai se ajustando, obviamente, né, em busca de atendimento dessas necessidades e, claro, né, colher os frutos, né, vamos dizer assim, do produto que eles estão vendendo, né, ter um melhor aproveitamento disso. Então, a gente observa isso. Aqui vocês colocam, eu até pedi depois para a Flávia mostrar um pouquinho, eu acho que a apresentação, Flávia, talvez fique melhor na questão 3, tá bom? A gente pode fazer a apresentação, tá? Quando for a questão 3, quando for colocada para a gente. A questão que eu queria dizer é assim, a outra pergunta que se coloca aqui, se a gente poderia explicitar mais o que vem a ser o broadcasting. Eu não sei se eu já respondi tudo o que vocês gostariam, porque a gente tem uns dados que eu gostaria de mostrar mais detalhadamente posteriormente. Em relação ao broadcasting, a gente tem trabalhado a ideia do broadcasting. O broadcasting é entendido como a TV aberta, né? Aquela emissora, aquele canal que vai por meio de uma antena e vai distribuir o seu sinal, né? Então, a ideia do broadcasting é por aí. Então, a gente faz essa distinção
porque nós temos, então, teoricamente, teoricamente não, nós temos uma emissora no Brasil, né, o Grupo Globo, vamos dizer assim, que possui, além dos canais abertos, né, do canal aberto, né, de emissão em broadcasting, portanto, o serviço de streaming, né? Então, aí a gente tem essa relação que a gente gostaria, né, que a gente está tentando trabalhar, né, como uma empresa consolidada, com todo o poderio, vamos dizer assim, econômico, simbólico da Globo, está se colocando nesse novo sistema midiático, né, que a gente tem a partir da emergência da internet, né? Então, como é que ela está se mostrando como uma empresa produtora, né, de grande porte, né, a principal do Brasil e uma das principais daí da América Latina toda, né? Então, como ela se comporta nesse novo cenário, né? Então, é um pouco esse projeto está passeando por aí, né, para a gente ver as características do que seria uma produção nacional de streaming face às injunções ou ao cenário que está se mostrando cada vez mais transnacional, né? Essa coisa toda de produção, inclusive com produção dos serviços de streaming aqui no Brasil também, como Netflix, HBO, etc., né? Então, é um projeto que está caminhando e a gente vai colhendo os frutos assim paulatinamente, à medida que as coisas vão andando, né? Eu acho Cristina, se eu puder dar uma palavrinha sobre isso, bem rápida. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Acho que vocês me ouvem bem, né? E, bem, eu queria, sobre essa produção que a professora Cristina falou, e tentando linkar isso com as estratégias sobre as quais a gente foi perguntado, eu queria falar assim, tipo, a Netflix, no meu doutorado, eu vou puxar sempre o debate um pouquinho para a Netflix, que é a maior, né, distribuidora de conteúdos por streaming audiovisuais por assinatura do mundo. E a Netflix, ela se tornou o que ela se tornou por conta muito dela ter percebido ali em 2013 a importância de produzir conteúdos originais. E de como esses conteúdos garantiam que ela não tivesse flutuações das negociações de títulos no mercado internacional, que ela conseguisse meio que igualar o catálogo dela no mundo todo. Enfim, e aí começou a fazer muitos conteúdos originais e se tornou, portanto, não a maior distribuidora de conteúdos por streaming, mas também a maior produtora de ficção seriada do mundo. Ali em 2015 ou 2014, não tenho certeza, mas muito rapidamente ela se tornou a maior produtora. No Brasil, no entanto, à medida que a Netflix, entre 2013 e 2020, produziu 9 séries brasileiras, 9 tipos de ficção seriada. Tá travando a tua fala. Travou. Pois é, eu também tive problema aqui aquela hora, por isso que eu sumi da tela, porque eu não ouvia nada do que vocês falavam, e agora o Tomás ficou paralisado. Né? Travou. Eu acho que a gente pode... Ele vai voltar, com certeza. Flávia, você quer complementar, então, enquanto isso ele está voltando? Sobre as estratégias? Acho que ele estava complementando com a questão da mudança do cenário em que a Globoplay estava... ele voltou. Mas esse cenário estava colocado quando começou essa transformação, né? Mas vou deixar o Tomás voltar, então. Vocês me ouvem? Agora sim. Turma que está acompanhando pelo YouTube, eu não expliquei para vocês isso, mas aqui a Vivo, no meu bairro inteiro, está ruim há alguns dias, e hoje meu prédio foi sorteado, então eu estou no Wi-Fi aqui. No Wi-Fi não, desculpa, no 5G não estou com internet com a fibra, então peço desculpas por possíveis falhas aqui no sistema. Mas só finalizando, a Flávia acho que captou bem o que eu queria dizer, que por caminhos diferentes, Globoplay e Netflix chegam mais ou menos ao mesmo lugar. A Netflix começa licenciando conteúdos, depois passa a investir nos conteúdos originais para, no fim, ter um catálogo formado pelas duas coisas, tanto por originais quanto licenciados.
Globoplay nasce com o privilégio do acervo da Globo, do arquivo do Grupo Globo, então nasce com muitos conteúdos originais, não Globoplay, mas originais Globo. Só que depois de um tempo que ela só transmitia esses conteúdos, ela percebeu a importância também de fazer licenciamentos e trazer uma programação internacional para o catálogo, e caminhou nesse sentido, fazendo com que houvesse essa convergência, no fim das contas, de catálogos balanceados entre originais e licenciados. Então, só queria identificar essa estratégia, que é uma das poucas que a gente pode falar que é uma estratégia já consolidada nessa formatação do catálogo e da distribuição por streaming, porque o resto a gente percebe, e quem teve contato com o artigo percebe, que é experimentação, é teste, é vendo que vai dando certo. Então, desculpa aí a falha, mas era isso. E acho que uma coisa que talvez complemente, assim, como a professora Cristina falou, o projeto nasceu investigando inicialmente as séries da Globo, né, como maior produtora de ficção seriada no Brasil, etc., no momento, ali em 2015, que o Globoplay estava nascendo como um canal de arquivo. Não um canal de produção novas, ou como o Tomás falou, de produções licenciadas, era apenas um arquivo da Globo. E naquele momento, a direção do Globoplay prometia, não, a gente vai ser essa janela Globo, o que não for da Globo não vai passar aqui no nosso canal. Da mesma forma que o Netflix, lá em 2011, quando chegou ao Brasil, prometeu para o mercado nacional que não ia fazer produções originais, que eles eram retransmissores de produções já exibidas em televisão. Então, existe ali, a gente mirou no conteúdo, né? A gente na pesquisa mira no conteúdo, nas séries, mas, na verdade, a gente expõe implicações do contexto institucional, né? Dos modelos de negócio que vão sendo construídos a partir disso. Acho que uma distinção do broadcast que é importante nesse sentido institucional é pensar o broadcast como radiodifusão, né? Então, que isso divide a legislação que vai ditar cada janela. O broadcast é radiodifusão, responde a uma legislação, a TV paga e o streaming, em tese, responderiam a outra. No Brasil, a gente tem uma distinção ainda, a TV paga é uma legislação e streaming está em telecomunicações, ainda não está nem enquadrado em produção de conteúdo. Então, é um movimento focado no conteúdo, mas que foi acompanhando evoluções do mercado, né? Desse contexto mais amplo de internacionalização de negócios também, não só de gêneros e formatos, como é o foco da pesquisa, mas também numa internacionalização econômica, né? Que a gente vai refletindo ao longo do processo todo. Ok. Obrigada, professora Cristina, professora Flávia e professor Tomás. Eu tenho uma outra questão, complementando também, que seria a seguinte. Quais seriam as experiências estéticas que vocês considerariam mais marcantes e diferenciais na experiência, né, a experiência do sensível, de assistir a uma série na televisão e na plataforma de streaming? Vocês conseguiriam identificar predileções do espectador brasileiro, por exemplo, né, nesse âmbito, ou percebem que esse espectador tende a se adaptar e a consumir qualquer dos dois formatos com a mesma postura, vamos dizer assim? Se eu puder falar aqui, eu queria dar o pontapé inicial para essa resposta, porque eu acho assim, uma coisa também que pesquisas como essa nos mostram, professora Sandra, é que a gente não está falando aqui, quando a gente fala dessa distribuição por streaming, aliada a essa indústria da televisão tradicional, como a gente conhece historicamente, ela não é um ou outro. Esse consumo não é um ou outro. Eu acho que esse consumo é um e outro. Então, eu acho que quando a gente tem assim, algo que corrobora esse posicionamento, é a gente pensar que, por exemplo, quais são os mercados latino-americanos que são os maiores produtores de conteúdos da Netflix, por exemplo, de conteúdos originais da Netflix. Brasil e México, que são dois grandes mercados tradicionalmente já pautados no audiovisual, na ficção. Então, eu acho que existe, na verdade, quando a gente pensa nesse consumo também, assim como nessa produção, existe uma criação do hábito, existe uma tradição desse consumo televisivo que eu acho que só tem a acrescentar para o consumo de portais de distribuição por streaming. Então, acho que quando tem essa tradição de produção e de consumo televisivo tradicional, a gente pode pensar que fortalece a entrada de um mercado de streaming também. Não sei se alguém gostaria de complementar.
Então, eu só queria acrescentar, né, que essa questão do streaming e da televisão, e que às vezes as pessoas veem como coisas esteticamente dizendo, são produtos muito diferentes, mas na verdade a gente, quando fala em streaming, a gente está muito ligado à questão da televisão, né? Então, a questão da estética, do streaming, a gente sabe que tem, logicamente, diferenciais, né, vamos dizer assim, mas em grande parte nós estamos vendo no streaming séries de televisão, inclusive os grandes sucessos da televisão no streaming. Né? Certamente a forma de consumir esses produtos no streaming, com certeza, a nossa experiência nossa experiência estética, vamos dizer assim, ela é diferenciada, porque você tem um outro, vamos dizer assim, uma outra forma de ler aquele produto, né? Vamos dizer, né? De uma maneira bem simples. Então, você modifica isso, mas esteticamente, a construção do produto, do streaming, que a gente está acostumado, a ficção seriada em geral, ela é a mesma da TV. Então, tanto é que a grande discussão, se a gente fala, olha, estudos de streaming ou só estudos de televisão? E é um debate grande, né? Porque fala, não, vou manter só estudos de televisão, porque, na verdade, inclusive a Amanda Lotz defende muito isso. O que a gente vê no streaming é ainda televisão, né? Certamente, a gente vai ter formas diferentes nós vamos ter formas diferentes de nos apropriarmos daquele conteúdo, de vivenciarmos aquela experiência. No entanto, esteticamente, em sua produção, ele ainda guarda, né, algumas diferenças, claro, a gente viu algumas experiências, né, com aquela coisa mais interativa, tal. Há diferença, certo? Mas em grande maioria ainda está muito ligada, né? Em grande parte, vamos dizer assim, está ligada ainda àquela experiência estética da televisão. Certamente, você tem agora, eu posso maratonar de acordo com aquilo que eu quero, eu posso pular uma parte e não fico dependendo da emissora, etc, etc. Sim, eu posso fazer, assistir onde eu quiser, como eu quiser, aquela coisa toda, né, que se fala, mas em termos de. Aí a pergunta me parece assim, ela é bem complexa, né? Ela aparenta não ser complexa, mas ela é complexa. Como é que você fala, pensar esteticamente, o produto em si, a obra em si, né, a sua construção estética, estilo, etc., e a questão da apropriação, né, da experiência estética do espectador, enfim. Então, aí temos aí um caminho, né, e muita coisa para ser falada. Mas eu acho que a questão principal, pensando assim, o produto estético, né, a obra em si, ela é muito próxima da televisão, né, ainda é televisão quando a gente fala, embora ela tenha apresentado algumas características que começam, se bem que eu não posso dizer que começam, porque a gente também tem séries na HBO e mesmo em outros canais, claro, né, que tem uma produção já diferenciada há muito tempo, essa apropriação estética mais, vamos dizer assim, elaborada, vamos dizer, né? Mas a gente tem, então, ainda essa produção marcada por essa cara, vamos dizer assim, por essa cara da televisão. E aí, na forma de recepção, quer dizer, na experiência da pessoa que assiste, nós temos muitas diferenças, claro, uma possibilidade maior de apropriação, até de relação cognitiva com a obra, né? Naquele sentido de que você desenvolve conhecimentos a partir dessa experiência, né? Você procura estabelecer mais relações, porque você pode parar o produto, olhar de novo, enfim. Então, tem várias coisas envolvidas aqui, né? Em relação ao espectador brasileiro em si, a nossa pesquisa não é uma pesquisa de recepção, né? Nós trabalhamos no polo da produção, né? Verificar o que é que as pessoas o que o produtor faz, né, com aquele produto, né, como ele produz, como ele distribui, etc. Na nossa pesquisa, a gente não trabalhou com a questão da recepção. Então, eu não poderia te dizer em relação à nossa pesquisa. A gente tem lido algumas coisas, tal, mas não é, vamos dizer, não é abarcado pela pesquisa.
Tá? Então, nós paramos por aí, vamos dizer, nesses termos de produção. A Flávia pode complementar. Eu não ia complementar, só acho que até a gente se debruçando nos dados que a gente tem, que não são de análise profunda, né, não são de análise das séries, estética, poética das séries, mas a gente pegar os dados mais recentes de séries, por exemplo, Segunda Chamada, cuja segunda temporada foi transportada para o Globoplay, sem adaptações, né? É uma segunda temporada, tal qual a primeira temporada foi, e agora está como original Globoplay. A Todas as Flores, a telenovela que está sendo comentada, que passa para o streaming também. Até que ponto aí seria necessário realmente essa análise mais no detalhe da novela, do que é que daquilo de televisão está vindo. E séries, por exemplo, que são originais Globoplay anteriores, como Sessão de Terapia, uma quarta temporada de uma série que já tinha tido 3 temporadas exibidas em TV paga, e vai para o Globoplay integralmente nos seus 34 capítulos, que é um número absurdo para qualquer plataforma, para qualquer canal de TV do mundo, e chega no Globoplay com a mesma característica das séries que tinham no GNT, que a série tinha no GNT, né? Na verdade, obviamente, a gente sabe, a pesquisa de vocês não é de recepção, e para responder adequadamente ao que a gente colocou aqui, claro que teríamos que entrar pelas teorias da recepção, né? Não era essa a intenção. A ideia seria assim, por exemplo, nós temos discutido com os alunos no programa o seguinte, por exemplo, você assistia a telenovela na TV aberta, no horário que ela vem, com as interrupções comerciais, etc., de publicidade, é uma coisa. Se você vai assistir a esse mesmo capítulo depois, no Globoplay, por exemplo, é outra experiência completamente, né? Então, por exemplo, há pessoas, falando com a fala de quem não está estudando especificamente esse assunto, né? esse recortezinho, né? da recepção. Mas, por exemplo, há pessoas que têm resistência em aguentar a publicidade, por exemplo, que entremeia a novela. E, por outro lado, há pessoas que têm resistência em pegar ir ao Globoplay e ficar, vamos dizer, maratonando a novela. Por outro lado, tem gente que maratona a novela. E, às vezes, é um pouco difícil de você explicar aos alunos, esteticamente, como é que se dá, como é que tende a se dar, né? Ou como é que se daria essa experiência de fruição. Seria mais nesse sentido, assim. Ali no... Obrigada. Obrigada, Sandra, obrigada a todos. Ali no artigo de vocês trazem até um gráfico, né, que mostra que a maioria das estreias de séries da TV Globo se deu na plataforma Globoplay, né? Que isso é bem interessante. E aí vocês até falam das super séries, né? Aí tem as minisséries também, né? Que eram veiculadas às 23 horas. E essas produções, vocês comentam ali, né? Que misturava as características da novela e da série americana. E agora com essa produção, né, que é feita para o Globoplay, né, as produções originais para o streaming. Vocês acham, observando que essas características continuam nessas produções, ou já temos uma mudança nessas características de trazer, né, a questão da telenovela com as séries norte-americanas nesses produtos? Flávia, você quer comentar alguma coisa? Que você fez, o trabalho dela foi só sobre gêneros e temas, né? Então, acho que tem muito a ver com isso que que a Aline está dizendo. Eu acho assim, a gente observa essa transformação, né? Eu não sei se a gente pode chamar assim, mas uma certa... O Globoplay começa a ganhar um terreno de vantagem, vamos dizer assim, por conta de todo um sistema de comunicação que vem se desenhando muito favoravelmente ao streaming, né, em termos de consumo. A gente conversa com as pessoas jovens e aí o pessoal fala assim, professor, eu não vejo mais TV aberta, eu vejo só streaming. Eu não sei o quê. E aí você também escuta essas mesmas pessoas, às vezes jovens também, falando, eu estou vendo a novela agora só no streaming. Isso. Então, você percebe o que o pessoal fala, às vezes, um consumo geracional diferenciado. Né? Então, gerações que gostam mais de ver na TV
aberta ou no canal pago, e outros que já vão caminhando mais para o streaming, né? Os mais, vamos dizer assim, recentes, né? Mais novos, né? Assim, consumo individual, já adulto, né? Enfim, tem essa situação. Eu acho que, como eu estava dizendo, a Flávia trabalhou um pouco essa questão dos temas e de como eles aparecem na TV a cabo e no streaming. Eu acho que aí pode dar uma conversa aqui nessa 3, viu, Flávia? Certo. Não, sobre essa influência, essa retroalimentação, né, de telenovela e séries, acho que é exatamente o movimento que a gente está observando, né? As séries, talvez numa aproximação aqui, falando sem uma definição certa, mas uma aproximação das nossas séries, por exemplo, as originais Globoplay, com o que são séries seriados, né? Numa nomenclatura que a gente tradicionalmente chamaria de seriados, porém com estruturas muito próximas da minissérie mesmo, são menos capítulos, são histórias, são arcos normalmente fechados, a maioria das séries que a gente está acompanhando de originais Globoplay tem essa característica de funcionarem relativamente independentes de haver uma continuação de próxima temporada, né? Existe essa intenção. E a gente vê muito assim, o diálogo da TV Globo, dessa tradição de produção, dessa tradição industrial com o streaming e na TV paga, vem não apenas por temas e por gêneros, por essas formas do que está sendo trabalhado, mas pela mão de obra que está sendo empregada ali, né? Pelos diretores, pelas equipes. O Globoplay, nas suas produções originais, tem, diferentemente do que era a prática da TV paga, usado a estrutura própria, né? O que era o Projac antes se tornou Estúdios Globo para poder atender a essa demanda ampliada da Globo como organização, da Globo como TV paga, da Globo como streaming. Eles conseguem atender tal qual fossem uma produtora independente. É isso, não faz parte da Globo, mas faz parte ali, é abraçado como braço de produção, né? Acho que essa retroalimentação está presente em muitos níveis ainda na programação do que a gente vê ali. Não sei se o Tomás quer acrescentar, mas eu acho, viu, Aline e Sandra, a gente tinha preparado um PowerPoint que trata desse tema. E aí eu queria, se o Tomás, você quer falar alguma coisa, ou a gente pode apresentar aqui? Pode seguir. Estou contemplado. Por mim também, Maria Cristina, Cristina, as minhas 2 colocações eram essas. Então, porque eu acho que aí a gente tem alguns dados, né, que a gente colocou no PowerPoint que vão indicar um pouco isso, né? A gente... Volta que eu já avanço. Então, aqui, eu acho que... Da 14. Ai, agora eu me perdi. Não, você quer falar desse aqui? Eu falo dos posteriores? Pode ser. Não. Aqui a gente fez, como a gente Tem mais tinha... um levantamento, como a gente tinha parado o artigo que a gente está se referindo hoje, parou nesse levantamento até 2018, e de 2018 para cá, o Globoplay mudou completamente de feição, né? Ele virou realmente uma plataforma de streaming raiz, digamos assim, com licenciamento de produtos, com outras produções que não são só da Globo. Aí a gente tinha feito um levantamento que expressaram, aí voltando lá para a primeira pergunta, expressaram que, apesar daquela tendência que a gente identificou de uma estabilidade do lançamento das séries da Globo na janela do Globoplay, não aconteceu isso, eles continuam nos anos seguintes experimentando, fazendo lançamentos concomitantes com a televisão, priorizando a janela do broadcasting ainda, né? Até hoje, até 2022, a gente observa isso. E aqui foi nos anos que a Cristina tinha mencionado, 2020, 2019 até agora 2022, os lançamentos que saíram do Globoplay para a janela aberta, né? Para os canais abertos e para os canais pagos do Globo. Aí a gente tinha trazido nessa transição essa passagem, né? A gente teve a Segunda Chamada, que foi uma série que teve a primeira temporada na televisão e a segunda temporada lançada já como original Globoplay. Depois a gente teve Verdades Secretas, que eles anunciaram que na Globo foi passado como uma série, né? Como uma série, depois quando vai para Globoplay, chega como uma novela, nomeada como novela, como a primeira novela original deles, e posteriormente só é exibido, e aí já mais experimentações de lançamento. Eles lançaram... interessante. Desculpa, Flávia, é interessante isso, né? Como foi apresentada na TV aberta como uma série, né? Porque o momento indicava que deveria ser esse o
o chamariz, vamos dizer assim, e aí, não, isso é novela. Não, é uma série, não sei o quê, né, devido à própria organização interna, né, dela, e aí vai para o Globoplay como uma novidade, sendo uma novela no Globoplay. Né? Acho interessante mencionar isso também, né? Mas é anunciado como novela, porém com o lançamento em pedaços. Né? Elas fatiaram em pedaços de 10 capítulos e foram lançando ao longo daquele período ali. Com certeza, acho que tal qual a nomenclatura de super série, que foi completamente abandonada pela TV Globo depois de 2 experiências só, tentaram ali usar, desistiram. Também a gente vai vendo, como a professora Cristina falou, essas adaptações do discurso da emissora, do discurso que mais se adapta ao que o mercado demanda naquele momento, né? Aí a gente passou pela Renga Hits, né, que foi lançada, original Globoplay também, mas pela primeira vez teve a estreia. O primeiro episódio foi visto na Globo antes de estar disponível no Globoplay, que é uma estratégia também interessante, né, de puxar a audiência. E 2022, a tão comentada Todas as Flores, que é essa novela que estava disputando um lugar como novela das 8, mas acabou sendo formatada como um produto de menos capítulos, 85, que por acaso é o número de episódios que tinha a Como Nascem os Fortes, se eu não me engano, que foi nomeada como super série, né? Chega como novela, com um lançamento semanal de um pacote de 5 capítulos, ou seja, estimulando que os espectadores possam maratonar essa série, né, essa novela, que veja os capítulos em sequência, ou à sua disposição, quando quiserem, e com essa divisão ainda mais curiosa em 2 volumes. Eles vão pegar a novela e vão passar um pedaço agora esse ano, aí vai entrar Big Brother, toda aquela programação de início de ano, e depois que passar o Big Brother, a novela volta para o Globoplay. Então, novamente, a subordinação da programação da plataforma ao que está sendo priorizado pelo canal âncora, né, pela TV Globo. E aqui eles começaram, ano passado, a fazer esse cardápio de sugestões a partir do que é mais visualizado. Então, toda semana, qualquer usuário do Globoplay tem acesso a quais são os programas mais assistidos da plataforma. Na primeira semana que eles divulgaram, a gente tinha aqui, ó, Verdades Secretas, essa primeira novela que era uma continuação de um programa da TV, né? A gente tem a novela que estava no ar e tem A Usurpadora, uma novela que fazia parte da cultura de telenovela mexicana passada na SBT, enfim, outra. E é interessante também como essa cultura televisual do Brasil abarcou essa telenovela latino-americana também, né? Também tem essa aderência do público. Em 2022, a gente tem novamente telenovelas, né? Inclusive a que está passando no Vale a Pena Ver de Novo, demonstrando como uma programação ainda tem, né, me parece, sem uma análise profunda de recepção ou do público, mas me parece como esse público do Globoplay ainda responde ao estímulo da TV aberta, né? Quando a gente vê a novela do Vale a Pena Ver de Novo, nesse contexto. Aqui eu peguei o que está aparecendo hoje como mais assistidos no dia de hoje, né? E aqui eu peguei e fiz algumas observações, né? Você tem 7 novelas, né? Entre os mais assistidos. 3 são inéditas e 4 são clássicas, né? Se você vir aqui, né? Já reprisadas algumas vezes, e 2 que estão no ar no horário da tarde, né? Que a gente é O Rei do Gado e Chocolate com Pimenta aí, nesse horário. A gente percebe aqui também a questão de 10, a gente então tem 7 novelas, uma série, né? Um documentário seriado, que é no estilo do fait divers, né? Aquela coisa do documentário sobre Flor de Lis, né? E um show, que é um show também que foi um marco, né? Que são os 80 anos do Milton Nascimento. Então, você vê aqui vamos dizer assim, uma prevalência muito forte dos programas de ficção telenovela, né? Vamos dizer assim, basicamente telenovela a gente encontra aqui, né? Uma série entre 10, e essa série é ainda A Grande Família. Então, você percebe aqui que são inéditas, nós temos 3 novelas inéditas que estão aqui entre as mais vistas, né? Travessia, Todas as Flores e Mar do Sertão, né? São novelas atuais, inéditas, que estão andando aqui agora, nesse momento. E as outras são reprises. Então, a gente vê aí uma força enorme do gênero telenovela, né? Como é importante esse gênero para o brasileiro.
Não tem sombra de dúvida, gente. Não dá para a gente lutar contra isso. A gente está vendo aqui essa força enorme da dramaturgia, da teledramaturgia, né? Principalmente da telenovela. Né? Eu acho que alguém pode mencionar, mas agora não tem nenhuma série e tal. Mas é o que está aqui, é o retrato. Não dá para a gente falar outra coisa enquanto a gente não tem outra coisa para mostrar nesse momento. Então é isso, né? A ideia desse sistema de assinatura, vamos dizer assim, né? Desse serviço de assinatura que oferece uma coisa que é muito querida pelos brasileiros. E o que eu percebo, eu não sei, a Flávia aqui acompanhou bastante, o Globoplay, o Tomás trabalhou mais com Netflix depois do artigo, mas o que a gente percebe aqui é meio que quase um DNA da produção nacional de ficção seriada, né? E com essa força que tem a telenovela. Né? Então, a gente vai observando aqui uma coisa que eu já tenho também observado na Netflix, se a gente for ver, até para um público diferente, as novelas infanto-juvenis do SBT estão sempre lá no topo, entre as mais assistidas aqui no Brasil. Né? Então, a questão da telenovela não é algo marginal, entre aspas, no sentido de que isso não é tão usado. Né? Eu posso fazer uma questão, aproveitando aqui isso que me chama bastante atenção. A gente vê aqui, né, que tem as novelas que são reprises, né, que estão no Viva ou na Globo até sendo exibidas, né? Acho que o Salve Jorge não está, mas o Rei do Gado e o Caminho das Índias, sim, Chocolate com Pimenta também. E a gente viu agora o sucesso que foi o Pantanal, né? Vocês acham, fugindo aqui do artigo, né, indo para o achismo nosso aqui na nossa discussão, vocês acham que isso funciona como um sintoma da sociedade, como uma espécie de nostalgia do público, né, buscar esses conteúdos, seja reprisados, né, ou até o remake, que foi o Pantanal? Vocês acham que tem essa tendência, assim, esse sentimento nostálgico pela busca desses conteúdos? Então, isso é uma coisa que a gente tem observado, né, Aline? Essa questão da nostalgia, a gente está falando aqui da telenovela, mas a gente observa isso em relação às séries, né? A gente sabe que durante muito tempo, na Netflix, os grandes carros-chefes, assim, vamos dizer assim, eram séries já veiculadas na televisão há muito tempo, que já estavam ali já também há um longo tempo. A gente tem Friends, por exemplo, né? Que foi uma grande negociação da Netflix para manter, depois, quando perdeu, foi até aquela conversa toda, né? Enfim, o público gosta de rever as produções, não é algo que seja assim, descartável. As pessoas gostam de assistir novamente, isso faz parte, vamos dizer assim, da nossa experiência, né, estética, nossa experiência enquanto seres humanos. A gente gosta de revisitar aqueles lugares, né, aqueles espaços, e no caso aqui os produtos que nos deram prazer a primeira vez que vimos, por diversos tipos de prazer, aquela coisa de você ter assistido em família, ter assistido com o grupo, comentar com o grupo. Então, grande parte do movimento em torno das novelas também se dá nas redes sociais atualmente. Né? Então, você vê Pantanal com comunidades enormes de pessoas discutindo, né? Nas redes sociais, no Facebook, etc. Né? Então, é muito aquela coisa de você fazer parte de um conjunto. Né? Ao ver de novo, você se localiza, às vezes, dentro de um conjunto, dentro de uma comunidade. Né? E aí a gente está falando a comunidade familiar, a comunidade de amigos, tá certo? Então é uma série, são vários fatores que influenciam aí, né? E se recupera, né? Te interrompendo, Cristina, desculpe, mas se recupera para bem e para mal, e talvez essa sensação seja no sensível interessante, né? Que é a ideia de você recuperar algo de um tempo que foi, enquanto você acompanhava aquele produto audiovisual. Eu queria dar duas questões sobre esse assunto também. Justamente nesse momento de crise que a gente vive, né? Se reviver é importante.
Eu vi que o Pedro comentou aqui no chat. Gente, minha internet voltou, então acho que se vocês estiverem me ouvindo bem, agora eu estou estável aqui. Que bom. O Pedro aqui no chat comentou sobre Stranger Things. E aí eu não posso deixar de falar de uma coisa também. O professor Strauber, ele foi meu co-orientador lá durante o período de sanduíche nos Estados Unidos, ele falava em vasta literatura como os serviços de streaming, até hoje, no mundo, eles são serviços destinados e consumidos prioritariamente por uma classe média urbana de jovens adultos. Então, é uma classe média que tem acesso a cartão de crédito internacional, que tem como pagar o serviço, e de gente de 20, muitos, 30 e poucos, 40 e poucos anos. E aí, quando o Pedro fala de Stranger Things, me lembra que o Stranger Things foi uma produção encomendada por conta de dados, que perceberam que seria interessante trabalhar com a nostalgia desses jovens adultos de 30 e tantos, 40 e tantos anos, e como eles gostariam de ver em tela referências às suas infâncias nos anos 80 / começo dos anos 90. E eu acho que isso pode também ser um indício para a gente pensar, ter uma entrada para pensar esse consumo dessas produções Globoplay. Pensar que pode estar trabalhando também com um público que é quem pode pagar o portal, quem consegue pagar a mensalidade ali, consumir aquilo, e quer ver de novo o que viu na infância, na juventude, enfim, com os pais, com a família, e recobrar isso. Então, eu acho que, assim, concordo com tudo que vocês falaram, e talvez pensar nessa entrada meio mercadológica mesmo, com base no que interessa para o nosso público e quem é de fato o nosso público. Não é um menino de 17 anos que não tem cartão de crédito e não tem salário. A gente precisa de alguém que possa pagar com o cartão de crédito prioritariamente o nosso serviço. E algo muito interessante que eu vejo nesses mais assistidos hoje é que de ter conteúdos que estão sendo exibidos na TV, né? Então, Travessia, né, em primeiro lugar, está na TV, mas o pessoal está procurando no streaming para assistir, né? Isso é bem interessante, que não tem essa... É uma ideia de migração, né, Aline, também. Exatamente isso. E porque Travessia é uma novela que, aparentemente, né, não fiz uma pesquisa, mas pelo que a gente vê na internet, os comentários, não tem não tem tido uma boa recepção do público, né, na TV. Mas mesmo assim está em primeiro lugar nos 10 mais assistidos hoje. E em seguida, Todas as Flores, que não passa na TV, que só estreou no streaming, e está em segundo lugar. Né? Seriam as duas novelas das 21 horas, assim, né? Pensando no formato delas. E isso meio que corresponde até se a gente fosse pensar, a questão da audiência da próprio sistema aberto, né? É claro que Todas as Flores não está lá, mas você vê aqui Travessia e Mar do Sertão, né? E a ausência da novela das 7 também, né? Então você vê aqui meio que o que está meio que sendo conversado mais na TV aberta também aparece aqui. A gente tinha, né, tem ainda, né? A Flávia acompanha mais a TV paga, mas a gente tem na TV paga, aliás, a Globo estava sempre em primeiro lugar na TV paga, né? Era, então, as pessoas assistiam na TV paga o programa que está aberto, teoricamente, para todo mundo, mesmo que não paga, né? Na TV aberta. E ela sempre teve a maior audiência, e as maiores audiências sempre foram as novelas também. Então, a gente tem aqui, não sei se a gente pode dizer uma reprodução daquilo, mas uma camada que pode remeter àquilo que a gente observava também em relação ao canal pago, né? Então, a prevalência do gênero telenovela também no streaming, né? Não sei se a Flávia quer complementar, ou o Tomás. Acho que eu já senti contemplado o assunto. Eu só queria reforçar um negócio que você falou que é uma ideia de... a gente não é uma ruptura, mas é uma coisa de complementar, né? Esses consumos, acho que não rompem, neste momento, um tipo de TV para outro tipo de TV, mas a gente está num momento de complementaridade. Achei muito bem posto. Legal. Sim. E Pantanal, como foi mencionado, foi realmente um fenômeno da juventude voltar a ver novela, né? E muito com essa questão de maratonar, com essa possibilidade de se maratonar a telenovela no final de semana. Eu vi, assim, pelo menos em conversas informais, foi a maior parte dos comentários de pessoas mais novas que eu vi que tinham se voltado para a telenovela, tinham sido através do Globoplay, não era ficando em casa na hora do jantar para assistir, tipo.
consumo Sim. realmente ficou. É muito interessante. E até eu mesma agora, por causa do Pantanal, né, comecei a olhar novamente, né, para as produções do Benedito Rui Barbosa, comecei a ver Renascer, então, e a maratonar Renascer, né, no Globoplay. Então, é essa questão do maratonar mesmo, porque aí você não consegue ver só um capítulo. E você sabe, a gente tem aqui um recorte geracional também, né? A gente pega criança, quando eu falo que as novelas do SBT estão sempre entre as mais vistas, os produtos mais vistos da Netflix, a gente pega criança de 10 anos, 11 anos, maratonando novela. E eles falam, estou vendo 5 capítulos por vez. Então, você conversa com os pequenos, eles estão falando isso. Então, eles já estão entrando no esquema, vamos dizer assim, desse consumo de novela, mesmo que tenha 500 capítulos, sei lá, que as novelas são longas, as novelas juvenis são muito longas, 200, sei lá quantos capítulos, e eles vão vendo vários e vão acostumando com essa coisa de ser uma narrativa longa, né? Não sei quantos capítulos aí, muito longos, né? Muito longo em termos de tempo, né? Mas a criançada já está entrando nessa É maravilhoso. Nessa experiência. Porque a novela ela é construída para você assistir fazendo outras coisas também, né, na casa. Né? Ela fica ali de fundo. Então, eu terminei agora de maratonar, que eu falo maratonar Tieta. E aí, todo dia à tarde, eu ia trabalhando e deixava passando ali, ia trabalhando e assistindo e ouvindo a novela. Vocês vejam como isso é interessante, porque e o recorte geracional que Maria Cristina falou, também como ele nos guarda assim, surpresas. Né? É uma pessoa de idade na minha família que é o oposto disso que a gente falou agora. Ela diz assim, e é muito interessante, porque ela fica brava, ela diz assim, eu já disse a vocês que eu não quero saber de ficar sendo interrompida em hora que eu estou assistindo a novela. Então, ou não me interrompam, ou não encham a minha paciência quando eu ficar direto no Globoplay assistindo. Ela não fala maratonar, porque não é do vocabulário dela, né? Mas tenho percebido que ela prefere 1000 vezes ficar sossegada na hora que ela quer no Globoplay do que alguns mais jovens, né? Como eu, por exemplo, que não consegue se desligar de assistir até a telenovela na TV aberta. É muito interessante isso, porque é um fenômeno bem da contemporaneidade, né? E um fenômeno em que se alojam elementos que a gente ainda não está dando conta de abarcá-los, me parece. Né? Foi nesse sentido que a gente trouxe a pergunta dessa experiência, né? Isso. Porque é uma coisa interessante, né? Aqui, é claro, a gente precisava fazer uma investigação científica, né? Mas eu estou comentando assim. Estamos na base do achismo, né? Pela experiência, né, que vocês estão mencionando, e também minha, e provavelmente do Tomás e da Flávia, essa coisa de você meio que não aguentar ver só um capítulo mais de uma vez, né? Você fala assim, eu quero ver mais, de um só é pouco, poxa, parou aqui, eu queria ver mais um pouco. Não que você tenha que ver 10, né? Você pode falar, eu vou ver 2 ou 3, né? Mas, enfim, essa coisa de você estar restrito a uma grade, a um horário, não é tanto a grade em relação ao horário, mas, assim, o consumo de publicidade, propaganda, enquanto você está assistindo, aquela interrupção que você, às vezes, né, você não quer, enfim. Então, isso tudo vai criando em nós também um tipo de consumo, um tipo de gosto, né, estético, vamos dizer assim, que vai nos fazer, futuramente, fazer determinadas escolhas, né? Até a coisa do pessoal falar, não, eu não aguento mais ver a TV aberta, eu só consigo assistir streaming, né? Embora, às vezes, eu também acho que o streaming também tem essa coisa do excesso, né? Quando você está lá no Netflix, né? E você termina de ver o episódio, já tem 5 segundos depois, não lembro mais se são 5, já começa o episódio seguinte. Às vezes você fala assim, não, eu vou parar aqui, não dá nem tempo. Você apertar lá para parar. Não dá nem tempo. E também, assim, percebo de novo na família, né? Em alguns segmentos, uma dificuldade, uma facilidade em se desprender da TV aberta como se fosse uma bobagem, né? Quando que, se você for pensar, há na TV aberta um elemento da ordem do político no cotidiano
muito interessante, né? E que, claro, deve ser há que ser apreendido no streaming de uma outra maneira, mas há uma pulsação do político ali, em todos os sentidos, me parece, na TV aberta. Não sei. Como estou brincando, né? Nós estamos hoje aqui na base do achismo, né? É uma conversa, uma especulação mesmo, né? Sim, e tem a questão também, né, isso quando você fala do político, eu estou entendendo de um jeito, eu não sei se é esse. A questão da TV aberta é uma TV feita para muitas pessoas, né? É uma TV Estou falando generalista. exatamente disso. Exatamente. Então, ela tem, principalmente a Globo, vamos dizer assim, que é uma emissora que quer falar com todos os públicos, Isso, né? social, Então, político, ela tem uma grade que procura atender a esses diferentes públicos, né? Exatamente. E diferentes classes sociais. Quando você vai para o streaming, você faz a sua bolinha, né? Como a gente fala, bolha do Facebook, uma elitização aí. é aquela sua, né? Aquele mundo. Isso. Além disso, você também não está acompanhando muitas vezes os telejornais, as notícias que estão acontecendo. Enfim, você fica restrito, às vezes, a acompanhar a notícia também nas redes sociais. É exatamente disso que eu estou falando. Nesse sentido, eu por acho. Mais, né? Por mais que os telejornais nos desinformem, mais do que informem, a gente fica desinformado do quanto querem, por exemplo, nos desinformar na TV aberta. Sim. Né? Então, essa coisa também, ela vai ser refletida de alguma maneira no social, né? Na medida em que eu estou falando justamente disso, dessa apropriação mesmo, que da outra forma é mais elitista. Né? É mais complicado. Voltando a Pantanal, assim, essa apropriação aconteceu de uma forma que talvez os jovens também tenham se encantado por esse compartilhamento generalizado de referência, né? Eu estou acostumada a assistir uma série que só eu e meia dúzia, ou mesmo que sejam centenas de pessoas escolhem assistir, e a telenovela de menor ibope da Globo até o mês passado, pelo menos, que era aquela Cara e Coragem, estava com 20 pontos de ibope. Tipo, são milhões de pessoas, né? Não, você já compartilha, por assistir uma novela do broadcast, você já compartilha referência com muito mais gente do que você assistindo qualquer série, por mais na moda que a série esteja no streaming, né? Justamente, bem isso. Por isso a pesquisa de vocês é extremamente instigante e ela tem assim uma aplicabilidade quase que imediata, no sentido de que você consegue apreender da realidade elementos que de outra forma nos passam assim batidos. Né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente está caminhando, né? Está andando, está no caminho, né? Sempre, né? O mundo tá girando, né? São perspectivas, né? Que a gente tem. É lógico que a gente pode ter um modelo que nos cerceie um pouco mais as notícias e tal. A gente pode ficar num mundo mais, entre aspas, alienado também, etc. Mas são coisas que estão acontecendo, né? São esses movimentos que a gente está procurando acompanhar, né? Mas existem, sim, fatores, vamos dizer assim, que são, entre aspas, né, favoráveis ou não, desfavoráveis a uma vida social e política mais abrangente, claro, está super aí dentro dessa discussão, né? Com certeza. Eu acho que é isso, né? Tem mais umas questões, né? Aline, você teria mais alguma questão? Eu queria perguntar um pouquinho sobre a questão cross-mídia, transmídia, né? Essa questão de reproduzir a mesma narrativa, né, na TV aberta e no streaming, ou a gente usar diferentes plataformas para viabilizar outros pontos de vistas, né, de um mesmo conteúdo. Vocês acham que, por enquanto, o que eu percebo é mais essa questão do cross-mídia, né, mesmo. Mas vocês acham que há uma tendência para o transmídia? Já está sendo observado alguma coisa disso ou não? Você quer falar, Tomás? O Tomás é o nosso... Eu estou contigo, Aline, de pensar que eu não vem agora nenhum grande caso que eu pense de transmídia, de uma expansão narrativa ou que veio da TV tradicional e foi para algum portal de distribuição por streaming. Não estou lembrando agora de nada muito emblemático. A gente teve em 2016, antes de começarem inclusive antes do Globoplay começar a exibir séries anteriormente à TV aberta, a gente teve 3 spin-offs de telenovelas que foram exibidas também no Globoplay. No site, naquele Globo Mais ainda, não era? Ou já era Globoplay? Era no Globo Mais e também no Globoplay. Era oferecido no Globoplay, que talvez fosse que até então, nesse primeiro levantamento, a gente nem citou esses spin-offs, porque não estava no nosso
no nosso escopo, mas que depois, quando a gente vê as Five sendo lançada Era isso que eu ia exclusivamente falar. no Globoplay, a gente vê um outro tipo de movimento, né? Sim, as Five caberiam nessa ideia do transmídia, né? Mas porque ela tem uma expansão, ela não fica restrita àquilo que já foi falado, que a gente tinha observado durante certo tempo, que essas experiências transmídia que a gente via muitas vezes assim descolando de uma novela, por exemplo, Totalmente Demais teve um fato desse tipo, né? Que foi, eu não vou lembrar aquele desdobramento que teve das meninas E lá. os blogs, e tinha vários E caminhos. tinha, mas assim. na verdade eram assim, expansões mínimas, né? Vamos dizer, não sei se dá para a gente chamar de uma expansão realmente, mas desenvolvia um teminha, uma coisa interessante e tal, mas não abria, né? Ele continuava ali fechadinho, porque não podia mudar o universo daquela personagem na história, né? Então ele ficava circunscrito, vamos dizer assim, não era uma grande experiência. Agora, as Five já aparece como uma continuidade, uma mudança, tal. Não é mais só vamos dizer assim, fechado naquele. Tanto é que ela aparece, acho que é um ano, né? Depois, quase 2 anos depois, né? Que ela vai ao ar. E aí ela já tem uma história que se desenvolve, né? Então aí talvez tenha um pouco mais isso. Mas não é algo. O que a gente percebe é muitas vezes a mesma história contada em diferentes plataformas, em formas. Eu não sei a impressão de vocês, mas não me parece uma tendência, não. Pantanal parece que vai ter alguma coisa, né, no Globoplay agora. Alguma coisa de making-off, cenas que não foram ao ar. Eu vi isso assim na internet. Não sei se foi fake news que eu vi. Mas na verdade a gente vai discutir, que é isso que o Tomás faz lá no mestrado dele, se é realmente uma expansão da história ou se é apenas um bastidores, complemento. né? Aquela coisa dos bastidores, ou as cenas que não deram certo, ou enfim, a gente viu experiências desse tipo que a personagem, ela gosta de roupa, ela gosta de moda, daí então tá lá na época, acho que era como que era o nome? Você falou agora, era o G+? Não, como que... não lembro. Tinha a Lu, né, no Totalmente Demais, ela tinha... Ela gostava, então ela tinha uma roupinha, ela ia lá fazer, não sei o quê. Mas era aquele mundo, né? Não havia uma expansão dela enquanto personagem, ela não desenvolvia, ela não crescia, né, dentro daquela história. Ela continuava sendo aquela, com os mesmos gostos, tal. É como se fosse assim, uma janelinha aberta para aquilo que ela gosta de fazer, mas ela não sai realmente do quarto, ela continua olhando a coisa de fora. Né? Vamos dizer, a coisa está acontecendo lá fora, ela está aqui dentro, ela não muda nada. Né? A gente tem que pensar também, gente, que os maiores do mundo, Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, não tem em sua bagagenzinha um canal de televisão de distribuição broadcast, né? Que a gente está falando de... A Globo tem Record... Como é o da Record? É o Record mais, sei lá, não lembro. Mas tem alguns... HBO Plus tem, mas o mais comum é que não exista, que essa TV distribuída pela internet, ela fique circunscrita ali à internet. Então pensar nesse transmídia também, nessa interface entre TV, broadcast e internet é complicado, porque nem todo mundo tem essas duas opções de veicular os conteúdos, e quando tem, me parece que a Globo, como eu falei, eu não vejo como uma tendência, porque eu vejo que existem experimentações, já houve experimentações, mas eu não vejo como uma tendência, porque me causa a impressão de que nesse momento de que as coisas estão pisando ainda numa base que não é muito sólida, parece que é perder a oportunidade de vincular conteúdo se eu restringir a uma plataforma. Se eu passar só na televisão, não disponibilizar online, se eu passar só online e não chamar o público que está na televisão, que é gigante, como a gente comentou anteriormente, me parece que é meio que perder a chance. Agora, já indo para a Aline perguntou também sobre cross-mídia, e aí eu queria destacar que eu acho que é muito central do nosso artigo, pensar nessas experimentações que foram feitas entre Globoplay e TV de fluxo, né, TV tradicional. Então começou colocando episódio de estreia no Globoplay, aí depois colocou mais de um episódio no Globoplay, aí depois começou a botar uma série inteira primeiro no Globoplay para depois passar na televisão. Enfim, foram testados vários formatos, várias formatações, tem uns gráficos que mostram isso ao longo do artigo, várias formatações, mas para a gente chegar hoje em algo que eu acho que inverte a maneira que começou, porque hoje a gente já passa a chamar o público
colocando para as séries online, colocando episódio de estreia, tipo no horário da tela quente, ou então em horários do prime time televisivo, para que dali sejam direcionados também para o portal. Então, eu acho que esse cross-media, ali, indo em direção à tua pergunta, esse cross-media eu acho que é mais sólido, eu enxergo ele mais sólido do que o transmídia propriamente dito. Sim, com certeza. Eu só consegui aqui lembrar que vocês falaram das Five e não consegui lembrar de mais nada mesmo. Eu tenho mais uma pergunta, e aí a gente já vai encerrando. É uma pergunta, assim, uma curiosidade minha mesmo para as minhas pesquisas. É possível a gente ter acesso ao acesso? A gente consegue saber exatamente o número de acessos de um filme no streaming, da telenovela no streaming, ou a gente não tem mesmo isso? Porque eu já pesquisei e nunca encontrei isso. Então, a gente tem. Hoje mesmo eu participei de uma banca agora de manhã que o rapaz trabalhava com isso, essas medidas. Mas o que a gente tem são os dados oficiais fornecidos pela Netflix, que são dados que ela apresenta quando ela quer e como ela quer. Ela escolhe quais ela vai mostrar. A mesma coisa a Globoplay. O que se tem falado é que agora, com a ideia da Netflix colocar publicidade, ela vai precisar de um instituto externo para fazer as medições, né? Porque ela vai vender para o mercado, não adianta ela falar sozinha o que ela tá assistindo, o que o pessoal está assistindo. Enfim, e a Nielsen tá fazendo um acordo com ela para fazer esse tipo de aferição, né? E eu acho que talvez aí a gente vai ter uma coisa mais aberta. Por enquanto, são os dados fornecidos pela própria Netflix. E esses dados, eles têm variado. O Tomás vai poder falar melhor, mas tem variado, porque antes eles consideravam uma quantidade pequena de segundos, né, Tomás? Já era considerado uma visualização da série, então eles consideravam como a série sendo vista. Agora eles já estão considerando um número maior de visionamento, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, eles não nos fornecem dados. Então, eles não são... Eles capturam todos os dados da gente, todas as informações, mas eles não vamos dizer assim, não deixam nada transparente, nada é visível. E tudo isso é controlado por eles. Então, a gente vê nos balanços oficiais, eles falam, olha, tal série foi a série mais assistida. Teve não sei quantas horas de assistência, ou tantas horas, ou tantas visualizações. No entanto, são dados deles, né? Então, eu acho que o Tomás até fez mais pesquisa sobre isso, né? Existem lugares em que a Netflix, para não se enquadrar lugares mais rigorosos com a política de distribuição de conteúdos nacionais, regionais, na língua nativa daquele lugar, que a Netflix não se define nem como uma empresa de mídia, se define como uma empresa de dados, de informação. E aí, obviamente, pensando nessa lógica, que não é uma empresa de mídia, mas é uma empresa de dados e de informação, os dados dela são um capital muito valioso, que ela não vai disponibilizar gratuitamente por aí, de graça, para ajudar que os concorrentes tenham informações sobre o que é legal consumir, o que não é legal consumir, o que é mais visto e menos visto. Então, acho que caminha muito por aí. Como a professora Cristina disse, é um dos maiores desafios, eu acho, quando eu trabalhava com o Ibope, né, Cristina, ali, a gente recebia aquelas planilhas lindas, com dados, informações, era super legal, porque a gente tinha uma base sólida de onde partir em termos de audiência. Quando trabalha com distribuição pela internet, e é impressionante que é quase uma contradição, porque se antes não, até hoje o Ibope faz suas aferições por amostragem, então não é um dado preciso, a gente vê uma amostra da realidade. Quando a gente fala de distribuição pela internet, a gente tem o dado real, tipo, quantas pessoas realmente viram aquilo, durante quanto tempo, distribuído de que maneira ao longo das semanas, dos dias, enfim, a gente tem não é uma amostra, a gente tem uma computagem disso real. No entanto, não tem acesso a esses dados. Então, é um dos grandes desafios de trabalhar com streaming, porque a gente sabe o que eles querem que a gente saiba real, assim. Nada e aí tem uma questão também, né, Tomás? Quando ela se apresenta como uma empresa de dados, ela também escapa da legislação toda da comunicação, né? Isso. Por isso que eu comecei falando, que ela não é de mídia, então ela não tem que veicular tantas horas de conteúdo nacional, tantas horas de conteúdo feito por produtoras independentes, tantas horas de colocar na tela inicial conteúdo
conteúdos da língua nativa daquela região, porque ela está livre dessas prerrogativas quando ela não é uma empresa de mídia, não é um canal de televisão. Então não precisa porque a mídia, né, estar submetida a isso. Como dentro do espaço da comunicação social, ela tem uma história longa, né, vamos dizer assim, né, e tem uma série de legislações, né, que vêm sendo atualizadas e modificadas ao longo dessa história, né. E aí, quando você vê uma empresa de dados, você fala, bom, então ela está trabalhando com dados, né? Mas, na verdade, ela está... É um trabalho, né, vamos dizer assim, simbólico, né? Você trabalha com o imaginário, você trabalha com informações, o imaginário, enfim, das pessoas, né? E ainda coloca aquilo como dados, né? Então, eu acho que é importante a gente mencionar, né? Isso que até a Sandra colocou lá naquela questão que ela falou do broadcasting, né? Dessa questão meio que política, né? É um pouco por aí, né? Fora que a classificação de empresa de dados também favorece em termos de impostos. Eu acredito que tem toda uma legislação aí que é mais favorável, né? Onde é interessante, ela fala que ela é dados e informação, onde é interessante, ela fala que é uma televisão, um canal de TV, então varia de acordo com o território. No Brasil tem uma discussão já desde a lei da TV paga, que o streaming já estava chegando no Brasil. Tem essa discussão se eles vão se enquadrar junto com o serviço de acesso condicionado, se não vai. É uma discussão que ficou parada ali de 2018 até agora, mas a gente espera que o futuro agora é que essas discussões sejam retomadas. Haja uma discussão, né? E até hoje está desregulamentado, né? Exatamente. Foi totalmente congelada essa discussão ao longo desses anos. Tem duas perguntas aqui, Tomás, olha aqui de transmídia, a complexidade... Você dá uma olhada aí? Posso? Alguém vai ler alto ou posso... o Pedro vai ler as perguntas. Oi. Bom, temos aqui então duas perguntas, uma do Rodrigo e a outra do Eduardo, que eu acho que elas se complementam, inclusive, que o Rodrigo pergunta sobre o segundo final para o último capítulo da Próxima Vítima, né, que foi exclusivo para o Globoplay, e que o Eduardo pergunta se isso teria relação com complexidade de expandir esses universos das séries e filmes, umas expansões na transmídia. No final das contas, então, acho que tem uma ligação aí. Então, eu posso falar do Eduardo em seguida, se alguém quiser começar. Esse da Próxima Vítima, eu acho que ele foi gravado de diferentes maneiras por conta até quem é mais antigo aqui, né? Vamos dizer assim, sabe da história da novela. Foi uma novela muito, vamos dizer assim, que tinha muito suspense, né? Aquela coisa assim, não, você tem que ver a novela. Então, as pessoas não perdiam, né? Porque queriam saber quem seria a próxima vítima, quem ia morrer, né? E aí, no final, você quer saber quem é o assassino, quem matou. Né? Então, é tudo isso. Então, a emissora gravou mais de um final justamente para despistar eventuais, vamos dizer assim, vazamentos. Né? Foi fulano, foi ciclano, aquela coisa de manter a audiência em alta. Então, naquele momento, não se falava nesse tipo de expansão, mas sim era uma estratégia da produção para evitar um vazamento de uma, vamos dizer assim, de uma solução do conflito, né? Vamos dizer assim. E aí, então, se criou outro tipo de resolução. Essa resolução também acontece diferentemente quando esse produto é exportado. Se eu não me engano, quando ela foi para Portugal, também apresentou um final alternativo. Não foi aquele apresentado aqui no Brasil, porque justamente era para manter, assim, a audiência na expectativa de saber qual era o resultado. Então, aí tinha um pouco, se a gente for pensar até um pouco dessa questão, né, de agradar ao público, né, deixar o público assim interessado, né, alguma coisa assim. Então, eu ficaria um pouco receosa em classificá-la nesse sentido de ser transmídia, alguma coisa assim, ou ainda uma expansão, tal, mas porque ela não foi pensada assim, né? Ela foi feita justamente como uma contingência da questão da TV aberta, né? Passou na TV aberta, todo mundo viu, aí você vai vender o produto, o que você vai... Você quer mostrar uma coisa diferente, quer segurar um pouco a audiência, enfim. Era aquele momento que a gente vivia, né? Aquela parte da história, né?
E nesse momento, falando em finais alternativos, o Verdades Secretas, né? Tem dois finais, né? No Globoplay. Eu assisti quando foi lançado no streaming, não estou vendo na TV agora. E aí tinha aqueles dois finais. Mas eu, como espectadora, assim, a experiência de ter os dois finais, eu confesso que não me agradou. Aí eu não sei como que vai ser na TV, como que eles vão fazer com os dois finais. Eu não vi, não estou acompanhando na TV, mas é um pouco isso. Às vezes a gente fica meio chateado, né, com aquela resolução, né? Você fala, não queria isso, tal. Mas enfim, eu acho que aí a minha dificuldade seria nesse Porque aí sentido. ficou os dois finais, eu fiquei, tá, mas qual deles que é? Eles estão falando de passar o final, que vai ser mais fácil fazer a terceira temporada, né? Que faz o gancho melhor para eles terem a terceira temporada. Eu estou assistindo na TV, vamos ver como é que vai ser. Você quer complementar, Tomás? Quero. Eduardo, a gente tem uma dificuldade aqui que vocês têm um pequeno delay entre o que a gente está conversando aqui e o que vai para o YouTube, então não sei exatamente em que momento você perguntou se isso teria relação com a complexidade expandida dos universos das séries e filmes. Não sei exatamente do que a gente estava falando neste momento que você fez a pergunta, mas eu acho que a gente passou aqui por tangenciou várias vezes a discussão da complexidade narrativa. E eu queria fazer levantar um ponto. Quando a gente fala nessa expansão da narrativa transmídia, é bem importante que a gente leve em conta que eu não estou dizendo quando eu digo que eu não identifico como tendência essa expansão transmídia narrativa da TV para o streaming ou do streaming para a TV como a gente conhece, a TV tradicional. Não estou dizendo que, por isso não digo que não exista narrativa transmídia complexa. Eu quero dizer que nessa ligação entre TV de fluxo e o streaming, eu não enxergo isso muito evidentemente. Agora, se a gente pegar, por exemplo, Stranger Things, o nível a quantidade de ações transmídia desenvolvidas a partir da série é gigante. Só não estão em relação com a televisão de fluxo, mas estão em outros lugares ali na internet, ou mesmo no mundo real, né, no mundo material, pensando em parque temático, jogos, enfim, uma série de produtos ali que ficam orbitando aquela narrativa central que não estão necessariamente na TV aberta. Então, eu só queria destacar aqui esse ponto. Ao dizer que eu não vejo isso como tendência, a gente não está querendo dizer que não existe a narrativa transmídia, mas eu estou querendo dizer que nesse trânsito entre TV de fluxo e o streaming, eu não enxergo isso muito claramente, talvez por ignorância mesmo, por ter parado de olhar um pouco o Globoplay, ter focado a atenção para outros lugares, mas eu não enxergo muito esse trânsito, não. Agora, é isso, de novo, respondendo a pergunta do Eduardo, não é por isso que as narrativas não são complexas, elas são complexas, eu acho que a transmedialidade está em outros lugares, distribuída em outros lugares. A gente está com mais uma pergunta aqui, então, do Fernando, perguntando sobre, a partir da experiência de vocês, haveria uma espécie de estratégia de nicho com serviços de streaming como o Mubi ou Rakuten e o Viki, por exemplo? Eu acho que sim, né? Nós estamos vivendo nesse momento, né? A gente tem uma proliferação de serviços de vídeo on demand e eles vão se qualificando, vamos dizer assim, né? Se apresentando, né? De acordo com os diversos interesses, né? Então sim uma tendência a gente ver isso. A gente tem visto isso em outros países também, né? Tem os doramas, então, né? Sim, com relação até gênero, né? Até gênero, né? Não só a filmes em geral, como a gente vê, mas também em relação ao gênero, né? De ficção que é apresentado, né, Tomás? Sim. Acho que a Globoplay e Netflix talvez fossem o que a gente pudesse, em termos, no limite, chamar de plataformas generalistas. Generalistas, né? exato. Tem Amazon conteúdo Prime para todo Video. tipo de gosto. Sim. Exato, concordo com a Flávia também. Acho que e com a professora Cristina, acho que é uma tendência. Sim, essa é uma tendência. Sim, se configura. E aí, no caso, eu tenho uma pergunta que acho que vai ter relação com isso e eu vou meio que construir aqui. No artigo de vocês falam sobre a questão dessa ampliação de streams, né, e essa concorrência ser benéfica para a redução dos preços, mas aí, por exemplo, hoje em dia a gente vai ter agora a Netflix com os anúncios, né, então você diminui a qualidade, já está 18 e pouco com os anúncios,
e isso também, essa corrida para uma produção, uma produção de conteúdo original dos streams, que no final das contas isso afetaria então a qualidade, porque, por exemplo, a Netflix teve um período ali em que, isso é uma questão pessoal mesmo, vendo muitos canais no YouTube, gente reclamando dessa ampliação do conteúdo da Netflix em si, só que a qualidade caindo, e aí isso também junta com um pouco essa questão da Globoplay em si, de ter achado interessante, no final das contas, inicialmente era essa tradição de só vamos mostrar o que é da Globo mesmo, e hoje em dia eles têm da concorrência, que é a Usurpadora, agora a Marimar, tem Maria do Bairro, que em teoria seriam coisas que você nunca imaginaria estar na Globo, uma coisa que você já associa ali com o SBT, por exemplo. Aí eu queria entender mais ou menos isso, essa construção, se ainda vem essa concorrência como benéfica, ou se realmente hoje em dia está muito mais inchado, então fica esse aumento do preço e distanciamento entre os públicos mesmo, e porque até 2018 ali, no caso, a gente já teve inclusive a pandemia, então muita coisa mudou, né? Eu tenho uma coisa, né? Eu acho que a Sandra aqui também pode até complementar, e o Tomás, eu acho também, a ideia de que a história da comunicação ela é muito marcada por esse movimento, que a gente tem coisas mais fragmentadas, depois tem os conglomerados que tomam conta, né, e que tem um poder muito grande, né? Então a gente vê hoje a Disney, né, que é como uma grande, né, vamos dizer assim, o grande conglomerado de comunicação no mundo, né, que ela tem, assim, está lá no topo, né, e como você tem, anteriormente, você tem um período de fragmentação, vários canais e não sei o quê, depois voltam. É bem interessante a gente ler aquele livro do Castells, né, que é Communication Power, em que ele apresenta esses conglomerados e como eles dominam a comunicação no mundo. E aí você depois percebe um movimento de fragmentação e, de novo, um movimento de aglutinação, né? De junta tudo ali e, de novo, fica debaixo de um mesmo guarda-chuva, né? Então, a gente tem esses movimentos. O que eu tenho percebido nas minhas leituras é essa coisa de você começar a aglutinar vários serviços de streaming sob um guarda-chuva, né? Então, você também está tendo esse tipo de movimento. Eu acho que vai ser algo que pode acontecer mais também. Mas essa ideia de que você tem sempre, vamos ter mais oferta, mais competitividade, eu sempre fico com o pé atrás, né? Quando a gente pega a história da comunicação, você vai vendo isso, né? São mais canais, mais não sei o quê, mas quem são os donos dos canais a cabo? Quando a gente fala, tem não sei quantos canais, quem são os donos? Né? Aqui no Brasil a gente tem aí é Globosat, né, Flávia? Ainda é Globosat, né, o nome? Não lembro mais. Os canais Globosat. Então você tem ali, debaixo desse guarda-chuva, um número enorme de canais. Né? Canais Globo, como que é? Canais Globo. Canais Globo. E aí você tem, debaixo desse guarda-chuva, um número enorme de canais. Né? E a gente tem o consumidor leigo, vamos dizer assim, que não é estudioso do assunto, tem a impressão de que são 15 canais, 20 canais diferentes, mas, na verdade, são todos canais de uma mesma empresa, né? Então, a gente vai ter, eu acho que, maior competitividade, mas não necessariamente o maior número de, vamos dizer assim, de empresas, né? Porque para fornecer o serviço precisa ter muito investimento, né? Não é pouco dinheiro, não é pouca coisa que a Netflix tem investido, não, né? Aquela coisa toda, né, da transmissão, né? Enfim, essas informações o Tomás tem mais claramente, mas é basicamente o que o que eu penso, eu não sei, pela experiência que a gente tem em relação à comunicação em geral. Eu concordo, é bem por aí mesmo. Né? Não é por aí? A gente tem, assim, né? Quando você tem as fragmentações, você tem algumas brechas, mas também são brechas questionáveis, porque é quase que um movimento de vai e volta, né? Ele abre e depois volta outra vez para aquilo. E talvez a gente volte para aquela coisa que a Flávia falou, né, da questão de uma certa regulamentação, né? Não tem uma regulamentação. Sim. Então, tudo pode, então vamos embora, né? Ainda é meio uma terra de ninguém ainda, né? Você quer falar, Tomás? Não, eu acho que é um tiro no escuro. Essa tendência, eu fico. Não arrisco, não. O que eu vejo é eu concordo com a tendência de fazer essas TVs
E quando eu falo TVs, eu falo TV distribuída pela internet, até um posicionamento mesmo, é TV. Então, essas TVs de nicho, a gente acabou de fazer um trabalho, né, Flávia, sobre a Netcanema, que é um portal de distribuição de streaming moçambicano, de conteúdos locais. Então, eu vejo movimentos bem interessantes caminhando nesse sentido de nicho, de dar espaço para produções que de outra forma, no sistema de broadcast, na radiodifusão, não teriam como ser vinculados. Mas daí a dizer que é muito difícil, né? A gente viu a batalha que é pro rapaz lá, eu esqueci o nome dele, pro moçambicano produtor lá, botar uma coisa ou outra no ar, é muito difícil, as pessoas não se interessam, porque não tem grana, ninguém tem dinheiro, são poucos assinantes e tal. Então é uma indústria que, na verdade, eu acho que se converte, é um reflexo do que é a indústria da radiodifusão mesmo, historicamente no Brasil, no mundo, na América Latina, de dominação, de poucos donos, né, para conteúdos que chegam a muitas pessoas, e a gente vê nesses grandes conglomerados de mídia na internet a mesma coisa, Facebook, Google, Netflix, Amazon, etc. Bom, obrigado por responder. Então, acho que a gente já pode concluir aqui, né? Eu quero, então, agradecer aos pesquisadores, né, a oportunidade de compartilharem sua pesquisa com a gente, a conversa que foi muito benéfica para todos, eu acredito, hoje à tarde, né? E fazer já o convite, então, para a nossa próxima conversa, que vai ser no dia 14 de dezembro, com a Débora Opolski, da Unespar, né? Que ela vai falar sobre os diálogos dos personagens como geradores da violência, estudo sobre filmes brasileiros, e convidar todo mundo, né, para conhecer o nosso projeto, o nosso grupo de pesquisa. A gente está no Instagram, no Facebook, tem aqui o nosso canal no YouTube, né, e tem o nosso site também, né, o gptelas.com. Então, dá uma entrada lá para conhecer todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite, gente. Gostei muito. Um abraço. Tchau, até a próxima. Tchau. Até.